Oi, amoras! Hoje a gente vai falar finalmente sobre moda. No caso, finalmente, é o segundo vídeo do canal, né? Se falar bobagem, vocês falam aí o que eu falei de bobagem e tá tudo certo. Eu pensei, por que não elencar as séries e filmes que eu achei mais interessante? A gente vai começar com séries dessa vez. Vamos abrir um parênteses e colocar que tudo isso é de fontes da minha cabeça, tá, gente? Coisas que eu observei na série. Se tu acha que é diferente, o problema é teu. Eu evitei pegar só produções que foram premiadas e a gente vai realmente analisar as coisas de dentro da minha cabeça. A primeira série que a gente vai falar é o Gambito da Rainha. O figurino dela não é, meu Deus do céu, o figurino, mas é um figurino que conectou muito bem com a época e com a personagem, então eu achei muito interessante de falar sobre ele. O primeiro look que a gente tem é o do final da temporada. Eu vou começar pelo último, né? A grande questão desse look é que ele vai contra tudo que ela usou no resto da temporada. Quem já viu a série sabe que ela é uma personagem triste, cheia de trauma, cheia de vícios e ela é emocionalmente quebrada. Lá no início, por exemplo, quando ela tá dentro do orfanato, o uniforme do orfanato é neutro, pacato. Conforme ela vai saindo e ela vai fazendo as coisas na vida dela, ela ainda usa cores que são mais escuras. Quando ela vai se inscrever pela primeira vez em um campeonato de xadrez, na primeira que ela tá com uma roupa mais escura também. Aquilo tá representando o momento de vida que ela tá. Porque assim, ó, tu olha no rosto dela, tu vê que aquela guria é terrivelmente infeliz. Mas com o tempo a gente vai vendo um pouco mais de cores, não necessariamente por conta de felicidade, mas por conta dela estar encontrando um caminho na vida dela. Justamente nesse look branco, a gente tá lá no final da história, onde ela conquistou muita coisa, onde ela é reconhecida. Eu entendo que esse look, além de conectar com a Rússia, o lugar que ela tá, conectar com os anos 50 e 60, que é onde passa a série, também conecta com o estado de espírito da personagem. Eu achei isso muito legal. O próximo look é esse aqui, que eu gostei muito dele. Nessa época, então, teve um foco muito grande em formatos geométricos, e isso a gente vê durante a série inteira, tanto na modelagem, quanto nas estampas, quanto em qualquer outra coisa. A gente vai ver círculos, a gente vai ver quadrados, retângulos, padrões geométricos, normalmente. Nesse look, a gente vê não só na silhueta dela, que é um pouco mais retangular, quanto também os únicos detalhes em preto que a gente tem, eles são também geométricos. E seguindo a mesma questão, a gente tem esse aqui. Ele também é geométrico, e não apenas isso. Se vocês prestarem atenção no fundo da foto, ele tá conectado com o tabuleiro de xadrez. Então, além de conectar com a época, que a gente já tinha bastante questão geométrica, ele conecta com a história da série, que também tem geometria. Tanto esse padrão quanto as cores conectaram muito com o momento que ela tá. Agora, a segunda série, que essa aqui, se tu não assistiu, tu tem que assistir. Não só por conta do figurino, mas também por conta dele. A história é muito boa. Lydia Poet. Essa aqui lançou a última temporada agora na Netflix mês passado, se eu não me engano. A série se passa ali por 1880. A Lydia, que é a personagem principal, e ela usa bastante cor, bastante tecido, bastante estampa. A gente vê muita influência da era vitoriana, a questão das saias, a questão das silhuetas. E além disso, a gente tem certos itens que se repetem ao longo das temporadas. Os veludos, as sedas, as cores roxas, bordô. E pra Lydia, pelo que eu me recordo, repete bastante o azul também. A gente começa já com essa aqui. Tem um detalhe que eu gosto muito, que é o chapéu. Tinha essa questão do chapéuzinho piquititinho na cabeça. A gente tá aqui no momento onde a roupa é muito fechada, entendeu? É muito pudor. As saias eram enormes, com 50 mil camadas. As mangas bufantes que parecem ali uma coxa de galinha. Depois a gente tem este aqui da Lydia. Esse aqui eu gostei muito de trazer, porque ele não fala sobre a era vitoriana, ele fala sobre o japonismo. O japonismo a gente vai ver também em outra série, que é a próxima que eu vou falar. Mas aqui na Lydia a gente vê que os hobbies, algumas coisas mais íntimas de ficar dentro de casa, já tinha influência do japonismo dentro da série. O que foi o japonismo? Foi a abertura de mercado do Japão, onde os estilos, os tecidos, a padronagem, toda uma essência japonesa começou a ser distribuída para o resto do mundo. Nesse período do japonismo, a gente começa a ver essa influência tanto na moda, quanto em itens de casa, em papel de parede. Então, muitas vezes a gente olha um negócio e pensa, nossa, mas isso é bem japonês. É porque realmente era. E como eu disse, o japonismo está presente em outra série muito conhecida, que no caso é Bridgerton. Me chamou muito a atenção a partir ali da segunda temporada, eu acho que foi, que a Heloise começou a utilizar
itens eram justamente desse movimento do japonismo. Hoje falaremos de Bridgerton não no sentido de figurino geral, que é o que a gente normalmente fala, mas sim destes detalhes. O primeiro look que me fez abrir os olhos pra isso foi este, da Heloise. Não tem uma vírgula desse look, desse vestido, dessa composição, que não seja japonesa. A gente ter uma cor mais pastel já é clássico da série. No entanto, esse tipo de bordado que tem nesse look, a gente não vê em geral nos looks da série. A gente vê bordados, nossa, elaborados num sentido bem ocidental. Bridgerton, a princípio, se passa antes de Lydia Poet, mas é ali início do século XIX. No entanto, o japonismo, ele vem depois. Só que a gente sabe que Bridgerton não tem compromisso histórico, né? Porque senão metade das coisas que aconteceram naquela série não teriam acontecido. Na moda, não é diferente. No tipo de figurino, no tipo de maquiagem. Esse detalhe que eles trouxeram do japonismo, eu achei muito legal pra misturar as épocas, pra dar um detalhe ali diferente para as personagens. Mas o maior detalhe do japonismo, e daí agora a gente fala sobre o movimento em si, foi justamente sumir com aquelas amarrações que as mulheres tinham que usar. Se tu pensa em um design japonês, já vem algumas opções que são amplas, que são com modelagens afastadas do corpo. E eles trabalham muito bem com isso. Foi justamente isso que começou a ser interessante. E depois a gente continua vendo, até uma época que me marcou muito quando eu estudei História da Moda, foram os anos 20. E ali a gente também vê essa questão. A roupa, ela é reta, ela não é grudada no corpo, não é pra tu mostrar apertadas as tuas curvas, entendeu? É uma coisa mais leve. E a gente tem mais um exemplo. No caso aqui é a Heloise, a irmã dela. Mesmo padrão do outro look. Aqui eles só trocaram as cores, deixaram tudo mais monocromático. Mas a ideia continua a mesma. E agora na série, saindo um pouco do século XIX, a gente entra no século XX. Com uma série que eu não vi muitas pessoas falarem sobre, mas que pra mim foi extremamente impactante, que é Ratched. Ratched é uma criação do Ryan Murphy. Quem acompanha American Horror Story sabe muito bem quem é o cara, sabe muito bem como ele trabalha. E aqui a gente tem Divíssima como personagem principal, a Sarah Paulson. Com isso, eu já começo dizendo que este look é incrível. Qual que é a questão de Ratched? Não tem como tu falar só de moda, tu tem que falar sobre psicologia das cores. É uma série incrível nesse sentido. A moda, o figurino ali dentro da série, ela acompanhou de uma forma muito intencional a evolução da personagem no dia a dia dela. Ela tá com raiva é uma cor, ela tá triste é uma cor, ela tá com nojo é uma cor, ela tá com ciúmes é uma cor. Não só a roupa, mas o ambiente inteiro começa a trabalhar essas cores junto com a cena. Porque ele joga na tua cara que é aquilo ali. Só que tu tem que estar atento pra entender, senão tu só acha que é um monte de cor mudando. A gente se passa nos anos 40, ela é uma enfermeira, ela trabalha dentro de uma clínica, reabilitação, sanatório, enfim, essas coisas dos anos 40 que eles queriam fazer lobotomia em todo mundo, né? Na questão dos anos 40, a gente vai ter influências dentro dos figurinos de Ratched que são baseados justamente em Dior, clássicos Dior, então a saia, o chapéu. Os looks dessa série, eles vão ser justamente bem intencionais da época. E eles trabalham muito bem com a personagem justamente porque ela é uma personagem extremamente fechada. Uma mente fechada, ela é uma pessoa fechada, ela não se abre pra ninguém, ela tem as coisas dela, ela tem os objetivos dela e ninguém tem nenhum tipo de relação com ela, entende? Ela não é vulnerável. No entanto, essa imagem reta, sóbria, única que ela tem se quebra conforme tu vai entendendo mais a fundo da personagem e entendendo que, na verdade, cada uma das roupas que ela vai usar vai mostrar justamente a vulnerabilidade dela. Mas aqui, a gente já começa a ter um pouco mais da personagem. A cor que eu percebi que mais se repete nessa série é o verde. A gente tem azul, mas o verde, ele se destaca muito. Mas o que eles fizeram? Na série, eles fizeram algo muito intencional, que foi trabalhar uma cor, mas em tons diferentes, com texturas diferentes. Então, o que percebemos dessa personagem é que quando esse verde mais forte, essas cores escuras mais impactantes, elas aparecem, a luxúria e a maldade dessa personagem está sendo mostrada. Então, a gente começa a ver verde em outros lugares. Aqui nessa cena, por exemplo, é justamente no ambiente de trabalho da Ratched, e ali a gente vê que é tudo verde, mas a gente tem tons diferentes, a gente tem uma cor em cima, uma cor embaixo, esse tipo de variação. E por conta disso, a gente não enjoa da cena. Eles fizeram um trabalho de figurino, de montagem de cena muito legal. Então essa é com certeza a cor que a gente mais vê. E a cor que a gente menos vê é o vermelho.
Eu dei uma olhada sobre isso. Eles trabalharam o vermelho como pontos específicos. Vermelho na decoração, a gente vê vermelho principalmente no batom. Então, a Ratched tá sempre de batom vermelho. Mas ele normalmente não se destaca em uma cena, a menos que seja isso ou sangue. E tem bastante sangue nessa série, então eles deixaram o vermelho ter destaque mais nesses momentos. Mais uma cena que eu quero mostrar, mas que não é da Ratched em si, é da série, mas não é da personagem, é essa aqui. Gente, eu não me recordo o que a personagem fez, mas só pela cena a gente já entende dela como uma inocente. A combinação das luvas, com as cores pastel, com aquele rosinha bebê. Tem ainda o verde no fundo, ele não some. Tecido acetinado, tudo isso cria uma leveza pra personagem. Pode estar falando a maior atrocidade ali. Então eu acho que ela é uma boa pessoa, entendeu? A gente não pode deixar filmes de fora. Esse aqui eu não tinha como deixar de fora, porque quando eu assisti, eu enlouqueci por todo o figurino, por todo o conceito do filme, que é Frankenstein. Frankenstein, que foi lançado ano passado, não tem como dizer, gente, que aquele figurino não foi incrível. E aqui a gente vai falar sobre os looks da Elizabeth. E Frankenstein se passa em 1850, por ali. E ali a gente ainda tem a questão da estética vitoriana. E um momento que eles estão passando é um momento de guerra. Se tu prestar atenção ali no filme, tu dá uma olhada nisso, né? Na questão da Elizabeth, a gente tem um grande impacto do emocional dela. Da mesma forma que a gente teve em Ratched, a gente também tem em Frankenstein. Então aqui, posso ser repetitiva porque muita gente já falou disso. No entanto, as cores, os formatos, tem a ver com os gostos, tem a ver com o emocional, tem a ver com o momento de vida que ela tá. A gente vai começar com um dos meus favoritos, que Freud também ia adorar isso aqui, este vermelho. Por que Freud ia adorar? Porque justamente faz referência à mãe do cara. No início do filme, a gente tem justamente a mãe no caixão da seguinte forma, né? E daí depois a gente tem Elizabeth da seguinte forma. Porque aquilo ali representa uma questão emocional muito grande dele, mas ainda assim se conecta com a própria personagem. E a gente ainda tem a questão das plantas, insetos, né? A gente sempre tem alguma coisa na roupa dela que referencia insetos, porque é justamente isso que ela é apaixonada. Inclusive, nesse aqui, que foi um dos mais falados, tanto a cor, quanto essas peninhas dela, quanto os colares. Gente, tudo nesse look é simplesmente um grande inseto. Eles conseguiram fazer com que as cores realmente se destacassem. A gente tem um filme que é inteiramente cinza, sabe? A gente tem o Victor, que é basicamente cinza. A gente tem o monstro Frankenstein, que também é todo cinza. Enfim, a gente tem todo esse conceito. A gente tem um conceito muito grande de morte nesse filme. No entanto, a Elizabeth traz as cores sempre com ela. Sempre cor. Exceto no vestido de casamento. Que daí a gente precisava que aquilo ali realmente fosse algo muito específico. Ele me remete muito a uma questão de armadura. Achei muito legal eles tratarem dessa forma. Não é um vestido clássico de casamento. Achei muito legal que justamente nesse momento é o momento que ela morre. Então no momento que ela não tá usando cor, que ela não tá expressando ela mesma através de uma roupa, é o momento onde ela é exposta. Quando o vestido fica colorido é justamente quando ela morre. E eu achei aquilo extremamente poético. A gente tem ali o último momento de vulnerabilidade da personagem. Esse aqui eu não podia deixar de fora, porque esse aqui foi o mais besouro possível que eles poderiam fazer. Nesse look a gente tem uma clara referência da época em questão de estrutura e de modelagem. A estampa, as cores, a forma que eles fizeram fez muito sentido pra personagem. Se a gente tivesse só um vestido verde reto, talvez não fizesse tanto sentido. Principalmente com os momentos onde os looks aparecem. Esse véu verde, a cor é a mesma, mas a intenção é diferente, o momento é diferente. Claro que falando de Frankenstein, não tem como deixar o Frankenstein de lado. A gente vê que o Frankenstein, o monstro daí, né, não o Victor. Se bem que a gente tem toda essa questão de que o monstro era o Victor, mas eu vou falar monstro e Victor só pra ficar mais fácil de entender. O monstro, eles criaram esse conceito que justamente a primeira roupa que ele veste é de um homem morto. Então vem esse conceito de que ele foi feito através de homens mortos, usou primeiro uma roupa de homens mortos, e ao longo do tempo onde ele vai se desenvolvendo, ele vai trocando as roupas dele, e ele vai se tornando mais humano, né? Então ele vai se tornando ali alguém de fato, e não simplesmente um conceito que tá vivo. E do Victor em si, a gente vê, na verdade, um ponto que ele tinha muito dinheiro e daí do nada ele não tinha mais tanto dinheiro assim. As roupas que ele continuou usando eram as antigas. Então um ponto que eu cheguei a ler foi que ele utilizava roupas de boa qualidade, de materiais nobres,
mas elas eram gastas. Aquilo era uma referência ao tempo que ele já tinha vivido e que ele não conseguia realmente deixar pra trás. E é claro que a gente não pode deixar de fora um grandíssimo detalhe sobre Elizabeth, a questão da produção do filme. Eles foram muito fiéis no sentido de que, na época, era utilizado muito tecido, era muito detalhe, era uma cambada de coisa. E eles foram lá e fizeram muita coisa também. Um dos vestidos da Elizabeth pro filme chegou a ter 60 metros de tecido. No prédio que eu moro, é maior que o meu prédio. Agora, a gente vai para um próximo filme. Foi Cruella. Então, a gente viu finalmente, né, um momento da Cruella que não era sobre os cachorros, era sobre emocional e moda. É o mais recente, ele se passa ali nos anos 70, 1970. E como o filme se passa na Inglaterra, a gente tem todo esse ponto do punk londrino, de referências de Vivienne Westwood, referências muito legais e uma construção de personagem muito bacana. A gente sabe que a personalidade da Cruella é todo um conceito, né? Mas a gente vê também a evolução de quando ela começa a trabalhar com moda e quando ela se torna Cruella. A gente tem diferenças muito grandes ali de roupa. Mesmo que ela já tivesse uma essência meio punk, aquela indicação de pra onde que ela ia ir, ela só realmente se tornou isso quando a gente completou o arco da personagem. Uns pontos que a gente percebe da Cruella. A gente vê ombros marcados, a gente vê a silhueta bem retinha, bem marcada, a cintura, né, marcada, essa estrutura, a gente vê algumas peças de couro. Essas referências, elas lembram um pouco dos looks dos anos 40, então eles também fizeram essa mistura. A gente tem grandíssimos looks que aconteceram. Ali a gente consegue ver tanto a criatividade da personagem, a questão de upcycling, a questão sustentável, passarela. A gente tem, de fato, a criação da personagem. Não só com a roupa, mas com todo o styling que eles fizeram nela, porque o figurino foi feito de uma forma assim, ó, massa demais. Mas, por fim, esses foram os meus principais pontos. E as minhas produções escolhidas pra falar. Agora me conta, qual dessas produções tu achou mais legal? E quais tu ainda não assistiu? Um beijo da Sophie e até mais, amoras!